Yogeki Tsunishiwa! O capítulo 1164 de One Piece começa com Perona na capa, e quem diria que as inversões realmente estariam certas, né? A gente conversou aqui nas análises, né, envolvendo os spoilers, e a gente falou, nossa, o Oda foi para um caminho, para o outro tal, mas tá aqui, né? A inversão de 1164, temos 461, e é quando Perona está lá usando seus poderes e não está funcionando no Usopp. Na história de capa, nós temos Perona procurando ali o Mihawk e confunde ele com um coelho vestido de mosqueteiro. Essas histórias de capas aleatórias do Oda são sempre muito boas. O coelho carrega ali um relógio fazendo referência a Alice no País das Maravilhas, né? Aquele meme do coelho batendo ali no relógio e falando, vambora. Nós voltamos para falar mais sobre esse capítulo intitulado de O Sangue de Tebas. Eu acho que é assim que se pronuncia, porque tá o nome com katakana diferente. Vamos ter que esperar a versão oficial, mas depois da vinheta a gente vai comentar mais sobre esse capítulo. Começamos então o capítulo exatamente de onde o outro terminou. Xebec está sendo transformado por Imu através do seu Dome Reverso. Tanto Roger quanto Barba Branca chamam pelo nome de Rox, tentando entender o que está rolando. Roger então chama os poderes de Imu de nuvens e diz que seus ataques não estão funcionando, o que deixa Garp, Barba Branca e Kaido apreensivos. Vemos que o último ataque de Xebec sem Haki do Conquistador ainda não foi regenerado por Imu, ou seja, existe algum tipo de habilidade ligado ao amor que afeta as habilidades de Imu. Eu falei isso pra vocês, de que Imu ainda não havia se regenerado no final do capítulo passado. E agora nesse capítulo a gente tem certeza, dá pra ver claramente de que Imu ainda não se regenerou. E quando o Xebec executa esse ataque, quando Imu fala que vai matar tanto a Ares quanto também ali o Tite. Lin então faz o questionamento mais lúcido até aquele momento. Que diabos é aquela coisa que estava mexendo, né, manipulando o Xebec? Imu começa a falar dizendo que Xebec é persistente. E Rox começa a respirar fundo, dizendo para Imu não subestimar os humanos, chamando ali o governante de monstro. E então, no meio de toda aquela bagunça, o Xebec ainda consegue sorrir, resistindo aos poderes de Imu, e então ele joga na cara ali do soberano a primeira coisa mais bombástica deste capítulo. O próprio David Jones é o nome do antigo rei do mundo. Você tá de frente com o próprio Cramunhão e ainda você consegue rir. Você tá numa situação ali completamente complicada e você ainda consegue rir. Caramba, o Xebec mais uma vez indo até a cara de Imu, bateram na cara dele e cuspindo, né? Falando, caramba, ó, você não me dá medo, cara. Você definitivamente não me dá medo. Ah, meus amigos, viu que eu também tenho muita coragem aqui pra esse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Piece para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos conteúdos pela plataforma. Você ainda pode nos fortalecer se tornando membro do canal, mandando seu valeu e mandando seu hypar. Clicando aí embaixo em valeu, você pode nos ajudar pra caramba a trazer mais conteúdos de One Piece ou fortalecer até mesmo os nossos materiais aqui no Geek Brasil. Essa parte aqui que eu vou começar a narrar pra vocês, ela é um pouco mais complexa no japonês. Então eu vou pedir pra vocês esperarem a versão oficial pra ter uma certeza sobre o que eu vou dizer a partir de agora, pelo menos nessa página e na próxima página também. Nós observamos Imu ficando extremamente irritado. Ele diz que ele era um rei e diz que mesmo que por um momento o destino de Mu e Dave estiveram ligados a ele, o atual rei do mundo. Xebec então questiona Imu se ele tem tanto medinho assim deste nome, né, o nome Dave. Mas quando ele fala medinho, tem uma troca ali de palavras. Ele usa Bibi, que é a forma como se pronuncia Vivi em japonês.
os mesmos katakanás são usados aqui nessa cena. Então pode ter até mesmo aqui uma jogada, né, uma brincadeira com as palavras, né, de que Shebeck está questionando se Imu tem medo ali daqueles que vieram ou mandaram ali as suas vontades para o futuro. Shebeck então diz que Imu sempre teve temor disso, de que a vontade de Dave seja herdada e um dia alguém viria para cumprir essa promessa. Vamos lá, porque essa parte ela vai gerar uma problemática. É o que eu tô falando pra vocês, né? Porque que eu tô pedindo pra vocês esperarem a versão oficial. O termo que o Shebeck usa aqui é o mesmo termo usado para falar sobre a vontade dos Ji, né? Sim, é o mesmo termo que a gente tem na observação em japonês. Os ideogramas usados por Shebeck são Dave no Ichi, que é a mesma pronúncia usada para Ji no Ichi. Esse termo é traduzido para vontade, intenção e determinação. Sim, é o mesmo termo, mas dificilmente o Ji vai significar Dave, porque senão ficaria Dave Jones. Então não faz sentido. Porém, o Ji parece ter sido uma criação de David Jones. Então a vontade dos Ji é a vontade de Dave Jones, para que alguém cumpra a promessa deixada para trás, para que alguém no futuro acabe cumprindo essa promessa que ficou ali para trás contra Imu-sama. Vamos esperar então a versão oficial para ter certeza, mas pelo que eu consegui interpretar do japonês, pelo menos essa parte, caramba, já dá para ter uma noção. Mas se eu conseguir realmente tirar alguma pretensão do meu japonês terrível, pelo menos já vai dar para vocês terem uma noção bem exposta do que essa conversa de Imu com o Shebeck acabou nos proporcionando. Shebeck continua sendo ainda mais ousado e questiona a Imu qual deles era mais assustador, David Jones ou Joy Boy. Imu lhe responde dizendo que esses caras jamais aparecerão novamente, até que ele desapareça. Essa aqui é a outra parte que eu falei pra vocês também como uma parte problemática, porque Imu acaba falando sempre de uma forma muito confusa. Imu usa um japonês muito arcaico. Isso porque Imu usa o termo no Shia Sai Kiereba Na, né? Que basicamente a gente tem ali essa definição sobre essa fala, né? De que esses caras só vão aparecer quando eu desaparecer. O problema está no Shi, que é a forma como Imu usa para se referir na primeira pessoa. Ou seja, Imu acaba falando tanto na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa, como se fosse ali uma trindade. Então quando Imu tá falando na primeira, na terceira pessoa e tá se referindo ao outro, basicamente ela tá se situando em uma trindade, né? Onde eu já vi isso, né? No cristianismo a gente meio que vê lá o Deus Pai, o Deus Filho e também o Deus Espírito Santo. Então é mais uma coisa pra gente esperar a versão oficial, pra gente cravar algo aqui sobre todo esse entendimento aqui da versão meio que tipo que eu consegui trazer pra vocês. Até na versão prévia, por isso que eu tô falando, até na versão prévia pode ter erros de tradução. E não é à toa que nem vazaram os spoilers completos, né? Acabaram nem vazando os spoilers completos. Então, tipo assim, vamos com calma, vamos esperar a versão oficial pra gente ter certeza do que Imu e Shebeck estão conversando aqui. Imu então aperta ainda mais o Shebeck dizendo que Dave, Imu e depois diz um bom soldado e se lembra do clã de seres grandes e também imprudentes. Isso faz Shebeck sair ainda mais de si, questionando se estava falando dos gigantes, chamando Imu de idiota. Ele fala para não se meterem com Harold porque os gigantes só querem paz. Imu então começa a falar que essa é a chance que possui e de uma forma sem precedentes. Um rei que surge assim jamais aparecerá novamente, falando sobre como é fácil manipular ali o Harold. Shebeck começa a perder o controle pra valer e falando na primeira pessoa, Imu ordena que Shebeck acabe logo com isso. Vemos então um quadro muito sinistro com tudo pegando fogo e Imu então grita: acabe logo com isso, acabe com o sonho de Dave para o Shebeck. Shebeck então gera um grito tão estranho
estridente que deixa até mesmo Barba Branca cerrando os dentes de aflição. Caraca, é bizarro você ver. É bizarro você se lembrar de que aqui tá Big Mom, Barba Branca, Roger e Garp. E os caras estão cerrando os dentes, né? Para o Kaido, né? E os caras estão cerrando os dentes por algo que Imu está fazendo, por gritos do Shebeck. Não é nem por batalha, golpes, não. É por coisa que eles estão vendo. Normalmente a gente tá acostumado a ver a Nami cerrar os dentes, o Usopp cerrar os dentes. Agora você vê os top tiers de One Piece cerrando os dentes de aflição, meu amigo, é algo assim realmente para deixar qualquer um em choque. Imu então solta o Shebeck com tudo no chão, fazendo ele tomar todo o dano da queda. Lin se aproxima e questiona ao Rox o que aconteceu lá em cima. Vemos a voz de todas as coisas do Shebeck, e ele comenta por lá que sua consciência está desaparecendo, enquanto Lin não entende o que está rolando. Imu manda Shebeck levantar e diz para ele usar suas mãos para erradicar Dave até a raiz. Ele vai apagar todas as vidas envolvidas com o incidente de God Valley. Barba Branca fica intrigado do porquê Shebeck está ficando cada vez maior depois que fica de pé. Shebeck então começa a gritar para que todos saiam da sua frente. Existe sangue naquela ilha que precisa ser apagado da história. Ele então pega sua espada e finca no nariz dracônico do Kaido, o que faz Kaido questionar o que raio Shebeck estava fazendo. Kaido não está entendendo nada. E do jeito que ele não está entendendo nada, ele é arremessado contra as montanhas de God Valley com uma força absurda, apenas com uma movimentação de sua mão esquerda, lhe nocauteando na hora. O Shebeck simplesmente pega a sua mão esquerda, faz assim no Kaido e o Kaido é arremessado em sua forma dracônica como se fosse um simples brinquedo, como se fosse um simples urso de pelúcia. Lin então ataca o Shebeck, questionando o que raios Rox estava fazendo com seus próprios aliados. Ela tenta atacar usando o Napoleão, mas ela não tem chances. Do jeito que Big Mom vem para frente, ela é enviada para trás com apenas um chute, já caindo nocauteada. Barba Branca então questiona o Rox sobre o que eles são para ele, e ele apenas responde que são apenas obstáculos. Então, Barba Branca saca a Murakumorogiri e prepara um ataque devastador. Vemos um clash absurdo dos dois, mas no último instante, Barba Branca desiste do ataque com sua arma. Ele recua na utilização da Murakumogiri e apenas defende o ataque do Shebeck com apenas uma mão, usando armamento e conquistador. Caraca, o Oda tá decidido em apertar os nossos corações mesmo, porque tá demonstrando claramente que o Barba Branca gostava muito mesmo do Shebeck, né? Não se tratava apenas de ir à luta contra Imu, se trata de até mesmo recuar no momento de ver a sua vida em exposição à morte. Ele recua a sua própria arma, cara, para não ter que lutar contra o Shebeck de igual para igual. Ele só usa o seu braço para defender, ele reveste de haki do conquistador, ele reveste de haki do armamento e apenas defende o ataque do Shebeck, né? Caramba, velho, o Oda, ele veio para sangrar os nossos corações. Raios de haki do conquistador são enviados ali para todos os lados da ilha de God Valley e uma das mãos ali das montanhas da ilha perde a sustentação e começa a cair. A montanha cai na ilha, matando um monte de gente e destruindo também um monte de navios. Shebeck se desvincula de Barba Branca. Não vemos o resultado do clash entre os dois, mas ele vai feito um maluco atrás de Eris e também do Tite, enquanto sua esposa e filho procuram uma forma de sair daquele inferno. Vemos então os marinheiros dizendo que na costa nordeste os navios de guerra estão se movendo, enquanto os Terubitos correm para os navios no local, dizendo que quase foram amassados por pouco. Os marinheiros então pedem para os Terubitos andarem depressa, lhes chamando de senhores. Enquanto isso, tem que ouvir que se forem deixados para trás, todos os tripulantes nos navios
serão executados. Nós observamos ali no sudoeste da ilha, vemos a tripulação do Roger, com alguém gritando para Rayleigh e logo de que a ilha toda já era. O que Ray questiona se Roger ficará bem e Shaq meio que tipo assim aparece também preocupada. Taro está carregando um baú nos ombros dizendo tesouro, 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 mas ele está carregando o Shanks que está dormindo dentro do baú. Dá até pra ver aí um Zzinho, né? Vou colocar na edição pra vocês verem que o Shanks já está dentro do baú. E olha só como o Oda ele é um maluco, né? A criança do destino está sendo levada por um personagem chamado de Taro. Esse Oda realmente ele é um cara doente. Os personagens, os tripulantes da tripulação do Roger estão empolgados com a quantidade enorme de tesouros que conseguiram. Vemos o Dragon e ele está desesperado, se lamentando de como foi inútil ao ponto de nem mesmo conseguir salvar um bebê. Ivan e Kuma aparecem ao lado de Ginny. Ivan está tentando convencer o Kuma para eles irem embora. Ele diz a Kuma que já chega, se eles continuarem, eles vão ficar em perigo. Kuma está ofegante, dizendo que ainda pode existir alguém que precisa ser salvo. Então, ele avista uma pessoa. Vemos ali o Capitão John e ele ainda está vivo, mas está xingando o Ganzui. Ganzui está todo ferrado e chamando por Shiki. Ele se questiona se ele vai conseguir sobreviver e escapar da ilha. É interessante ver que o Oda ele oculta ali as pernas do Ganzui, né? A gente tá questionando sobre isso há algum tempo e pelo que parece foi o Shiki que acabou arrancando as pernas do Ganzui, né? O Oda meio que tipo assim quis deixar subentendido, mas pelo que aparenta aqui, se o Oda meio que tipo, ele censurou ali as pernas sendo arrancadas do Ganzui através do balão de fala do personagem. Shiki dá risada ali dizendo para Ganzui que ele não podia lhe enganar, carregando um dos baús de tesouro consigo. Começa uma conversa aqui, outra lá, sobre precisarem de uma maca e que todos precisam correr para a costa. Xebec então consegue alcançar Ares e Tite, mas estranhamente Ares reconhece a forma que o Xebec está. Isso aqui é um ponto interessante que eu acho que o Oda vai focar nisso depois. Ares pede desculpas para Xebec, dizendo que para salvar todos eles ainda era cedo demais para eles se encontrarem. Aqui é uma puta referência ao mural, né? Sobre a frase e eles jamais se encontrarão novamente, né? Tanto a Ares quanto também o Tite, né? O Barba Negra, jamais os três vão se encontrar novamente, né? Os dois não vão se encontrar ali mais com o Xebec. Ares então abraça o Tite e continua correndo. Ela diz que vão pular do penhasco, só lhes restam nadar. Ares diz que em hipótese alguma deixará o sangue dos Davis se extinguir e que vai viver a qualquer custo. A marinha então reconhece um sobrevivente nas margens e decide começar a disparar. Xebec está atrás, disparos na frente, não existe mais esperança para Tite e Ares. Mas então as mãos da libertação brilham mais uma vez. Kuma aparece e tocando em Ares faz ela e o Tite desaparecerem. Na verdade, na cena, o Kuma ele acaba tocando nos dois e faz ali tanto o Barba Negra quanto também Ares desaparecerem. Quando o golpe do Xebec viria pra cima dele, Kuma não pensa duas vezes e desaparece também, com o Xebec acertando o nada. Carvalho! O Kuma salvou tanto o Luffy quanto o Barba Negra, cara. Isso aqui é de um nível inacreditável de precisão, cara. Isso é insano demais. O Kuma salvou aqueles que serão os dois algozes de Imu. Os dois, as trevas e a luz, que vão se unir para derrotar essa criatura insana. O Oda é um cara realmente incalculável, cara. Não é à toa que desde o capítulo 1138, em questão de lore, em questão ali de power scaling, esse é o melhor capítulo de 2025. As balas de canhão explodem na costa, acertando assim o Xebec com tudo.
Imu então fala ali com o Shebeck e aponta que a próxima coisa que ele precisa fazer é apagar todas as luzes da vida na ilha, chamando o Shebeck de Dave. Os marinheiros pedem para Garp se apressar, e Garp afirma que é eles que devem se apressar, e questiona se ainda há muita gente viva na ilha. Os piratas Roger também entram em contato com Roger, questionando onde ele estava, e o pirata responde que está bem. Ele vai atrás deles assim que todos se reunirem. Shebeck então está dizimando todos os piratas que ainda estão na ilha, e ninguém está entendendo nada porque o Rox está os atacando. Alguns piratas questionam que forma era aquela e pedem para ele parar. Vemos tanto ali Garp e Roger respirando fundo e mandando o haki do conquistador para tudo quanto é lado, e juntos gritam para o Rox aparecer. Isso chama a atenção de Imu, que manda Shebeck diretamente para lutar contra os dois. Garp então questiona a Shebeck o que havia acontecido com ele, que forma era aquela, e Roger responde que não pode deixar que ele continue atacando os seus companheiros. Garp então se prepara para começar a socar o Shebeck, mas então, usando a voz de todas as coisas, Shebeck começa a falar com os dois, chamando pelos seus nomes. Roger tenta entender o que é essa voz dentro da sua mente, o que deixa o Garp em choque, e Shebeck apenas pede por favor. Roger questiona então que tipo de cara era aquela que o Shebeck estava fazendo, e de repente Rox começa a chorar. Começa a chorar sem parar e pede para que os dois lhe mate, o que deixa Garp e Roger assustados. Shebeck então parte para cima dos dois, chegando ao ápice da tragédia de Dave de Shebeck. Meus amigos, o Oda foi cruel demais, cara. O cara é a figura, né? A figura dos três personagens, Shebeck, Roger e Garp. Eu consigo enxergar o Luffy nos três, cara. Eu consigo enxergar o Luffy nos três. A figura do Shebeck, que só queria viver suas aventuras e descobrir o que havia no mundo. O Roger, que estava apenas realmente entendendo, era apenas uma figura ignorante, como ele fala. E o Garp, que queria dar um mundo melhor através da segurança da marinha. Os três reunidos em uma tragédia absoluta. Shebeck lutando contra os dois e chorando copiosamente. Meu amigo, eu não estava preparado para isso. Quando o Oda apontou lá no capítulo 957 sobre esse incidente de God Valley, eu imaginava que não era nada disso que o governo mundial havia narrado. Mas eu não imaginava o quão superior o Oda estava realmente criando. Algo muito maior do que minha imaginação. É um fator tão absurdo, cara. É um fator tão inacreditável que realmente coloca o Shebeck como o maior e melhor personagem de One Piece. Foram poucos capítulos, cara. Foram poucos capítulos que o personagem é apresentado, é introduzido, poucos pontos, poucas histórias, e de repente o cara, ele acaba explodindo. E não é à toa que o Oda escondeu, segurou, manteve esse personagem por tanto tempo escondido. Porque a partir do momento que liberasse esse cara, a partir do momento que ele estivesse livre das amarras, das silhuetas, caraca, o brilho desse personagem ofuscaria tudo e a todos em One Piece.